a nota do... Como havia a nota dito, do os Bangu. Meninos eram de E aí, mesmo, cidade nova, né? O importante é que o time deu todas as informações e no fim o Bangu diz: o Bangu Atlético Clube agradece a administração do Campo dos Afonso e o corpo médico da Aeronáutica que deu todo o suporte e atendimento ao clube. Essa foi a nota do Bangu. Sobre a questão do Flamengo, o inquérito policial está em curso, a responsabilidade... Por isso eu disse no início essa coisa de muita calma. A responsabilidade do Flamengo será apurada, a possível omissão da prefeitura também, que botou lá, autuou 31 vezes o Ninho do Urubu, mas não lacrou, não proibiu. Se fosse um bar da esquina lá, teriam proibido. O Bombeiros, que talvez, quando viu aquela construção que não constava do projeto, também não disse nada. Tudo isso vai ser apurado, está na mídia, todo mundo está acompanhando. Só uma coisa não como a instituição Flamengo, mas pelo que o Flamengo representa, o clube de maior torcida do Brasil, um clube popular, os seus dirigentes, que pegaram a coisa andando. Esse problema não é de hoje. Essa diretoria tem pouco mais de 30 dias. Certo, mas eles estão dando uma demonstração de arrogância tremenda, que não combina com a história do Flamengo. Não vir a público e conversar com a sociedade, não dar entrevista, não responder as perguntas do jornalismo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso no futebol brasileiro. É um desrespeito. É um desrespeito com a opinião pública. Uma tragédia dessa, falar, não tenho nada que falar. Como não tem nada que falar? Tem muito que falar. Tem muita pergunta para responder. E até agora nada. Estão se omitindo, estão fugindo das perguntas, uma atitude... Deve ser instrução de advogado, mas não combina com um clube popular, democrático, querido, como é o Flamengo. O Marco Antônio está dizendo foi isso em função de uma coletiva que não foi coletiva, foi uma declaração. Pronunciamento. Foi um pronunciamento e então... Três. Então, hoje teve o terceiro, ele não quis... O presidente não quis responder pergunta. Mas eu acho que as perguntas têm que ser feitas ao Flamengo, mas têm que ser feitas a outras pessoas e outras autoridades. Por isso eu disse no início do programa, muita calma, porque o importante é que, em hipótese alguma, se repita em nenhum outro lugar. Aconteceu num dos grandes clubes do Brasil, com uma grande estrutura. Nós não temos sequer ideia, nenhum de nós aqui, do que possa estar acontecendo em alojamentos de clubes de pouquíssimos recursos financeiros e como essas coisas possam está acontecendo. Então, é importante, sim. É importante que se veja tudo com muita seriedade, mas com muita calma, com muita seriedade e com muito respeito, principalmente, a esses meninos. Renato, você é da Serra Gaúcha. De Bento? Guaporé. Guaporé? Me criei em Bento Gonçalves. Se criou em Bento Gonçalves. Há algum tempo joguei bocha com um primo seu lá. Porta-Lupe. Falavam de você. Você saiu de lá com quantos anos? Com 2 anos. De Guaporé. De Guaporé não. Aí foi para Bento. Mas para ser jogador de futebol? 17 para 18. 17 para 18. E foi? Pro Grêmio. Pro Grêmio. Você foi morar no Grêmio? Sim. Morou na Mas que é uma história de alojamento antes. Isso que eu ia falar. Tem uma história de alojamento antes que o... É aí que eu quero chegar. Tá, mas tem Inter nessa história. Ele não ficou no Internacional antes de treinar no Grêmio, onde ele foi treinar porque o pai dele era colorado, porque faltou um beliche no alojamento do Internacional. Depois que ele já tinha passado no teste. Aí um detalhe que acabou levando do Inter pro Grêmio. Eu digo assim, como era a vida, você ficou... Porque você se destacou logo, você chegou com 17 para 18 anos, não chegou garoto, como esses meninos... Rapidinho fui pro profissional. Com 14 anos, rapidinho foi pro profissional. Mas como é que foi a sua experiência de morar no alojamento? Como era o alojamento? Estrutura, né? Como era a estrutura? Caverna, a gente chamava na época. Hã? Caverna. A caverna. Era embaixo, era no Estádio Olímpico. Exatamente, no Estádio Olímpico. Era boa. A grande maioria, por aí pelo Brasil, ainda é embaixo da arquibancada. Vários. Era boa. Assim, nós tínhamos as camas de solteiro assim, dormiam uns 18, 20 jogadores. Porque o clube tinha aquelas condições, eram boas, dava alimentação, dava dormitório pra gente. E por isso que eu fiquei, que não ficou muito triste com esse episódio que aconteceu no Flamengo, porque
Muricy foi jogador, o Caio foi jogador. É o sonho de todo garoto é vencer na a grande oportunidade de você fazer um dos maiores cursos mais práticos, mais focados e mais objetivos para você entrar nesse mercado de energia solar. É exatamente o que eu fiz. No começo quando eu fui entrar nesse mercado em 2014, eu fiz vários cursos, mas na profissão de jogador de futebol para poder dar uma condição melhor para a família. Foi o meu sonho, com certeza eu sou do Muricy, do Caio, essa é a intenção. Entendeu? Mas naquela época era muito boa a concentração do... E esse companheirismo, que apareceram imagens também dos meninos do Flamengo, lá na própria concentração, cantando hino e tal. Eu vi uma coisa, o Paulo Nunes falando, no dia consternado, aqui no Troca de Passe, ele e Grafite falando, e o Paulo chegou pequeno, veio de Goiás, chegou pequeno na concentração do Flamengo, e ali se formou, até como gente, depois foi brilhar no Grêmio, foi brilhar no Palmeiras, mas ele diz assim, não tem nem a trairagem que possa ter no futebol profissional, de vaidade, de um querer passar por cima de outro, todo mundo se ajuda, porque todo mundo tem o mesmo sonho, todo mundo tem o sonho de ter, ele diz assim, tinha saudade, eu tinha vontade de ir embora, mas eu sabia que a única chance de minha família melhorar de vida era eu conseguir vencer ali. Isso é que dói mais, né? Exatamente. E ali praticamente se torna a segunda casa, entendeu? Porque vem gente de tudo que é parte do país, daqui a pouco, 2, 3 dias, você já conhece pessoas totalmente diferentes e vira uma família. Segunda família, né? Exatamente. Vira uma família Como é que você garotos. trata o sonho desses meninos do Grêmio? Que você imagina, lá tem vários, né? Todo mundo quer conhecer o Renato, todo mundo quer que um dia vá treinar em cima. Que tipo de preocupação você tem? Você viu a declaração do Abel? Uhum. Completamente emocionado, porque ele disse assim, todo dia que terminava o treino... Eles passavam, tirar uma foto com a gente. Os meninos estão lá para dar um abraço. E menino, imagina um menino do Grêmio com 14, 15 anos, terminando um treino do Grêmio, ele poder se aproximar do Renato. Exatamente. Isso. O ano passado mesmo, como é que nós fomos jogar, né? Nós fomos jogar contra os times do Rio e nós fomos 2 vezes treinar no CT do Flamengo. É alto nível. Realmente é uma tragédia muito grande. Mas um CT de alto nível do Flamengo. Não, mas eu tô pensando, você tem condição de conversar com eles no dia a dia? Converso muitos conselhos para eles, muitos conselhos. Eu gosto de dar... Eles estão próximos de você lá no CT? Sim, a gente treina muito contra a base, entendeu? E de vez em quando a gente traz um jogador para ficar fazendo uma experiência no profissional, alguns ficam definitivos, como é o caso do Mateuzinho agora, do próprio Jean-Pierre. E eu, pela minha experiência, por tudo que eu já passei de tudo, eu procuro aconselhar, dar os melhores conselhos. Renato. E a gente cuida dos garotos. O Grêmio tem uma estrutura muito boa. Não é mais a caverna, né? Não é mais... Não é mais... Pô, hoje é um palácio. Palácio perto do que você viveu, é show de bola. Eu queria... eu acho que muito do seu sucesso agora como treinador, e agora se vira, porque você falou que quer ser maior do que você foi como jogador, então ganha um Mundial, tá? Porque é isso que a torcida Tô correndo atrás. Ano passado não me deixaram chegar no Mundial de novo. Rapaz, nós vamos mostrar aqueles 2 lances do Cebolinha aqui, porque aquele gol que levava pra final com o Boca e levava pro Mundial. Mas eu queria trazer um pouquinho dessa tua idolatria, porque você é o maior jogador da história do clube, e não só o torcedor gremista, mas... os meninos se espelham muito no que você foi como jogador e agora como treinador. E trazer essa discussão para um pouquinho do que a gente viu no Sub-20. Você falou que aconselha eles, e não estou falando do Felipe, por exemplo, que é um goleiraço, e é um dos que se salvam aí dessa safra, do dessa Grêmio, campanha como ruim. o TT, o atacante. Também é do Grêmio. Quando um jogador da base, seja ele 15, 17 ou 20 anos, vai servir a seleção, você tem a oportunidade de conversar com eles? Você detecta nas bases o menino usando a seleção como trampolim para ser vendido e pensando muito mais nele do que no coletivo? É aquilo que eu falei, né, Caio? A gente procura aconselhar, mostrar o melhor caminho, procura corrigir os erros deles, entendeu? Que todo garoto, até para a idade, tem. O Grêmio tem uma estrutura maravilhosa e sempre que a gente pode estar com os garotos, a gente aconselha. Mas você vê isso na seleção brasileira ou você ainda não detectou? Você acha que é circunstancial ou que é o treinador? Deixa eu tentar acrescentar uma coisa nessa história. Você teve uma história na seleção de base. O Muricy já disse que não teve uma história tão grande assim, foi para o México, não teve uma história tão grande. Renato tem uma história. A seleção de base era o sonho de chegar na seleção principal.
Claro. Era o sonho acho que o que o Caio está dizendo é, será que a seleção de base hoje não é só um sonho de fazer um contrato com 17, 18 anos para ir embora? Não, tem gente que está lá que já fez, que vale 45 milhões de euros. Não, tem gente... Tem gente que já vai para lá até Tem gente vendido. que estava lá nesse fracasso do Sub-20 que vai... já está vendido para a Europa. É isso que eu estou te falando. Que por Você acha muito que mudou dinheiro, um pouco isso, cara? Muda muito. É duro, né? É duro. É duro. Pula, Vamos pular. Galvão, tem um jogador da reserva da seleção brasileira, TT, que é do Grêmio, e o Grêmio recusou 76 milhões de reais do Shakhtar Donetsk, confiando que ele primeiro vai dar uma resposta técnica dentro do clube e só depois ser vendido no outro estágio e no outro preço. Como aconteceu com Pedro Rocha, vai acontecer com Everton e aconteceu com Arthur. 76 milhões de reais e o Grêmio recusou pelo TT. Você falou do Shakhtar Donetsk. Nós falávamos aqui na última semana, eu estava aqui colocando uma opinião de uma conversa muito séria com o técnico do Arsène Wenger, técnico de tantos anos do Nacional,